E bora para mais essa aula de efeito delineado, dessa vez marrom, bem rente, bem delineadinho e com um gatinho bem puxadinho. O efeito flecha, gente, eu já deixei vídeo aqui, então eu não gravei até porque tava corrido esse dia, mas o segredo tá em assistir aquele vídeo, que é a mesma coisa, e o mapping, tá? O efeito delineado, gente, é um mapeamento. A flecha, você pega o mapeamento e faz 2 ou 3 milímetros maior, vai depender, se você quiser muito drama, 4 milímetros maior, tá bom? Do que o último tamanho do mapping. O segredo do efeito delineado é o mapeamento e a curvatura. Como a gente quer ele bem rente, como se fosse um delineadinho, eu vou usar tamanhos bem curtos e curvatura L, que é mais deitada, tá? Esse eu usei da linha Nagaraku. Então, o mapeamento são tamanhos curtinhos, com essa curvatura bem deitada, que é a curvatura L, no fio marrom, na cor marrom o fio, né? E numa modelo, como vocês podem ver, morena. Então, quase ele vai ficar inexistente esse delineado. Ele vai ficar bem rente, como se fosse só um detalhe. E esse era o efeito que eu queria, um efeito super natural, tá? Se eu tivesse desenhado ali com um delineador. E o que vai dar o charme é o puxadinho, o gatinho, que é o efeito flecha mais puxado e maior do que o mapeamento. Se você olhar, eu comecei no 6. O 6, gente, é difícil de achar. Hoje em dia a gente até acha. Se você não acha, pega o 7 e passa um estilete. Também tem vídeo no canal ensinando a cortar. É só procurar aí certinho que vocês vão achar como que corta 1 milímetro ou até 2 de cada tamanho, tá? Sempre lembrando que cortando diminui um pouquinho da curvatura. Então eu comecei do 6, ó lá o 7 praticamente em cima da íris inteira, porque delineado e fox a gente não troca a curvatura e nem o tamanho em cima da íris. 8, 9, 10, ali bem rapidinho para fazer um crescente de delineado. E a flecha, gente, eu usei tamanho 12 da curvatura L também, tá? Para ir acompanhando o delineado. E é assim que eu fiz. A flecha, procurem o vídeo, gente, não tá aqui, ok? Vamos lá. Sempre eu puxo um pouquinho da pálpebra para enxergar bem. Ali, ó, eu desprezo os fiozinhos do canto, porque eu vou fazer os últimos fios, eu vou fazer a flecha. Eu vou colocar tamanho 12 nos últimos fios para fazer o efeito puxadinho. E, ó, esse fio é de volume russo, então eu fiz volume russo mesmo, mas você pode usar o fio Y, o fio W, qualquer fio aí que seja curvatura L, ou até uma curvatura M mais deitadinha, tá? Então eu vou isolando e colando, sempre respeitando o mapeamento que eu coloquei. Então, eu vou preenchendo bem, eu vou fazendo todo esse canto externo, até eu chegar na linha ali do 8, mais ou menos. Depois eu já começo a fazer o canto interno junto, porque o delineado e qualquer técnica, na verdade, ela tem que estar super bem amarradinha, super bem feita nos cantos, tanto interno quanto externo, seja para campeonato, seja para cliente. A cliente, a primeira coisa que ela vai reparar são cantos internos e externos e a camada de baixo, ou seja, a camada bem próxima à linha d'água. Então, ali a gente tem que ter muita atenção, gente. A hora que abrir, vai olhar canto interno, canto externo e a camada de baixo. Preencham bem isso, que a sua cliente vai ficar satisfeita. Comercialmente falando, é um trabalho bem feito, tá? Outra coisa muito importante é ir penteando e vendo o alinhamento pelo espelhinho, porque o efeito delineado, ele tem que estar encaixadinho, gente. Nesse trabalho, como é um trabalho comercial de dia a dia, eu não fiz diferença de camadas, mas eu preenchi as 2 últimas camadas só. A camada de cima eu não preenchi. Então, esse é um outro hack, né? Uma outra dica que eu dou. Para dia a dia e para delineado, principalmente,
Não precisa preencher as 3 camadas, gente, só as 2 últimas e não precisa mudar o tamanho de uma para outra. Isso trabalho de dia a dia. Se você quiser um trabalho para portfólio, para foto de Instagram, para um Reels legal, você preenche as 3 bem preenchidinhas, menos as de cima, bem de cima, que é a camada 0 que a gente chama, que eu já expliquei várias vezes aqui. O que tá muito fora da linha ciliar da cliente, você não preenche, nem no dia a dia, tá? Mas para trabalho de portfólio, preencha as 3 e vai diminuindo. Então, na de baixo você pôs o 9 ali, na do meio você vai por 8 e na de cima 7. Ou preencha para o dia a dia, para uma cliente, você preenche só as 2, né, a de baixo e a do meio, e pode pôr o mesmo tamanho para um efeito delineado, 9. Mas se quiser mais alinhado, se for o 9, aí em cima põe o 8. Aí onde for o 8, em cima põe o 7. Onde for o 10, em cima põe o 9. Tem que diminuir esse 1 milímetro. Por quê? Porque ele vai fazer com que o seu trabalho fique mais alinhado. Como o olho ele é redondo, a camada de cima fica um pouco mais alta, então se você pôr o mesmo tamanho já fica desalinhado. Porém, nesse trabalho de dia a dia, como eu já disse, eu preenchi a camada de baixo e a do meio com o mesmo tamanho. Então, onde era 9, eu pus 9, 9. Onde era 8, eu pus 8, 8. Onde era 7, eu pus 7, 7. E não como um trabalho de portfólio, que a gente colocaria onde é o 9, a gente colocaria 9 e 8. Onde é o 8, a gente colocaria 8 e 7. Entendeu? É isso. E ali no comecinho, onde é o 6, o que eu faço, Tati? Gente, aqui no começo a gente só tem 2 camadas, algumas clientes só uma. Então, use só o 6 mesmo, tá? Não precisa ficar trocando no comecinho no canto interno, porque nem vai fazer diferença. Outra coisa, se você gostou das dicas, curta e se inscreva no canal, que eu sempre coloco muitos vídeos aqui e dicas pra vocês. É muito legal gravar, mas também dá muito trabalho, então se vocês puderem valorizar. E eu estou fazendo a minha plataforma de cursos online, que vai ser muito completa e vai ser num valor acessível para todo mundo. Sempre vai ter atualização lá também, que eu sempre estou gravando conteúdo e vai ser muito completo. Para você que está começando, para você que quer mais técnica, entregar um portfólio maior para sua cliente, agregar mais valor, porque vai ter não só sobre técnica, eu vou falar lá sobre como se posicionar, várias outras questões que a gente sabe que vai muito além da técnica para a gente ser uma boa profissional hoje em dia. Ó, agora eu já comecei a preencher canto interno e canto externo. Tá? Então, para otimizar o meu trabalho, eu vou fazendo isso, porque eu sei que o que vai deixar meu trabalho mais bonito, seja para foto, seja para cliente, é o canto interno e canto externo estarem bem bonitos. Então, eu não tô cansada ainda, eu tô fazendo canto interno, tô fazendo canto externo. Não preencho tudo para daí chegar em um dos dois e preencher. E eu gosto de fazer, apesar de que para filmar é mais fácil, né? Um olho de cada vez. Mas eu já gosto no dia a dia de fazer um olho de cada vez. Eu sei que as pessoas gostam de fazer os dois juntos. É o ideal até, tá? Fazer os dois juntos que você vai acompanhando. Mas eu faço um olho de cada vez, acostumei, sou assim, tá bom? Vou fazendo um olho de cada vez, porém eu vou alternando canto externo e canto interno. Como o canto externo é bem maior que o canto interno, eu faço bastante do canto externo, depois eu começo a alternar ali quando chega perto do meio do olho. E o meio do olho eu vou fazendo no final, porque o meio do olho também é onde a gente tem mais cílios, muito mais cílios. Então, se não ficar tão preenchido ali, não faz tanta diferença quanto em qualquer outro lugar, como o canto interno ou canto externo, tá? E como eu queria um efeito delineado, eu fiz ele bem fininho no comecinho, tá? Pra ficar bem rente mesmo, vocês vão ver no final como ficou bem natural. Então, eu fui preenchendo bem agora o começo e um pouco mais o final. O final eu fiz bem marcadinho e o começo eu fui preenchendo bem também, mas o meio eu fui preenchendo mais ou menos. Como é um trabalho comercial e o delineado eu só preencho as 2 camadas de baixo, eu queria que fosse rápido. Então, eu tava atendendo uma cliente, eu não queria demorar. Então, o meio ali eu preenchi pouco e o começo eu fiz bem preenchidinho, mas como é só geralmente uma camada, já ficou bem preenchido logo que eu tava fazendo ali, já tô chegando no meio. Vocês vão ver que o meio eu preenchi pouco, porque eu preencho só a camada de baixo e um pouquinho da de cima. E eu queria esse delineado bem natural mesmo, então eu não preenchi tão cheio no meio, mas o cantinho tá bem preenchidinho. E o começo tá bem preenchido, apesar de ela tem poucos fiozinhos ali no começo. E é isso, gente, olha como ficou bem natural, um trabalho super comercial, que dá super pra gente vender
e bem diferente. Com certeza todo mundo aí vai gostar de ver que você faz um trabalho diferenciado. Quando você faz trabalhos que nem todo mundo faz, você gera autoridade e reconhecimento, tá bom? Se vocês gostaram, me sigam lá no Instagram, que é Tati Cagiano, tá bom? E também me se inscrevam, curtam, comentem, eu sempre respondo por aqui. Caso vocês queiram, eu tenho uma mentoria também para encher a agenda. Quem não sabe, essa mentoria é super acessível, o valor é R$497. E também tem os cursos online, entre em contato, que tá tudo certinho para vocês, tá? Sempre posto conteúdo lá no Instagram também. Muito obrigada e até mais, até a próxima aula.